Imagine agora, querido irmão, imagine por um momento como seria a sua vida se você tivesse a força divina ao seu lado em todos os momentos de angústia, em todas as dificuldades, nas horas mais desafiadoras. Você sabia que a oração é a chave que pode abrir portas que você nem imagina? A oração é o elo direto com o Senhor, e através dela podemos conquistar vitória, paz e libertação. E ao longo deste vídeo, eu vou te revelar um segredo poderoso sobre como a oração pode mudar a sua vida de uma forma que você nunca imaginou. Fique comigo até o final, pois a última revelação que eu vou compartilhar é mais poderosa e transformadora de todas. Olá, queridos irmãos, o Senhor Jesus está com todos nós neste momento, trazendo paz e consolo ao seu coração. Eu sou Fernando e é uma grande alegria poder compartilhar esta mensagem com vocês aqui no canal Orações para Sempre. Que a graça do Senhor se estenda sobre você e sobre toda a sua família, trazendo bênçãos, cura e vitória em nome de Jesus. Eu profetizo que você verá a mão poderosa de Deus agir de maneira sobrenatural na sua vida. Hoje temos um tema profundo e essencial para a nossa caminhada cristã: a importância da oração na nossa vida diária. Vamos falar sobre como a oração pode nos ajudar a vencer as dificuldades, como ela pode nos dar força, nos libertar e nos aproximar mais de Deus. E eu sei que, ao final desse vídeo, você será tocado pelo poder da oração e pela certeza de que Deus está sempre pronto para nos ouvir e responder. Mas antes de seguirmos, quero pedir que você se inscreva no canal Orações para Sempre. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com todos aqueles que precisam de oração e encorajamento. Eu te garanto que, ao final deste vídeo, você vai entender o verdadeiro poder da oração e como ela pode transformar a sua vida de forma extraordinária. Comente também aqui embaixo. Eu quero saber o que a oração tem feito em sua vida. Agora vamos orar juntos. Feche seus olhos, querido irmão, e eleve o seu pensamento a Deus. Coloque diante dele tudo o que está em seu coração, tudo aquilo que você precisa. Vamos orar com fé e confiança na misericórdia e no amor de nosso Senhor. Senhor Deus, Pai amado, neste momento nos aproximamos de Ti, pedindo que Tu nos dê força e proteção. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos, toca os corpos e as almas daqueles que necessitam da Tua intervenção divina. Liberta, Senhor, os cativos, aqueles que estão aprisionados pelo pecado e pela dor. Traga paz, Senhor, para as famílias que estão passando por dificuldades, que o Teu amor transforme os corações e traga unidade. Fortalece também aqueles que estão se afastando de Ti, Senhor, que a Tua mão poderosa os traga de volta aos Teus caminhos. Senhor, nós Te agradecemos por Tuas misericórdias, por Tuas bênçãos e pelo Teu cuidado. Agradecemos pela Tua bondade, que nos sustenta a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão, ao olharmos para a oração, vemos que ela é muito mais do que palavras que repetimos. A oração é uma conversa íntima com Deus. É a forma pela qual nos aproximamos de nosso Criador e buscamos a sua direção, proteção e bênçãos. Mas muitas vezes nos esquecemos da importância da oração, principalmente nos momentos difíceis. Quando as tempestades vêm, quando as lutas se intensificam, é nesses momentos que mais precisamos nos voltar para Deus. E a oração, querido irmão, é a chave para vencer essas dificuldades. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que temos à nossa disposição. Quando oramos, não estamos apenas pedindo a Deus algo, mas estamos, na verdade, nos conectando com Ele, e Ele nos fortalece. A oração tem o poder de transformar a nossa mente, o nosso espírito e muitas vezes até mesmo as nossas circunstâncias. Se você está enfrentando algum tipo de luta, seja financeira, emocional ou espiritual, a oração pode trazer a força que você precisa para superar. Lembre-se de que, em momentos de dificuldades, devemos orar não só por nós mesmos, mas também pelos outros. A oração intercessora tem um poder incrível.
Quando oramos pelos outros, especialmente por aqueles que estão sofrendo, Deus vê o nosso coração e Ele responde conforme a sua vontade. Agora quero contar a você uma história pessoal, uma experiência que vivi e que mostra como a oração pode fazer a diferença em nossa vida. Alguns anos atrás, eu estava atravessando um momento muito difícil. Estava enfrentando uma crise financeira, com contas acumuladas e sem saber como iria pagar. Eu me senti completamente perdido e sem saída. Mas mesmo diante daquela situação desesperadora, eu me lembrei de algo que sempre preguei. A oração é poderosa e Deus ouve aqueles que a Ele se aproximam com fé. Foi então que, em um momento de oração, eu clamei a Deus, pedi a Ele ajuda, orientação e, acima de tudo, a sua intervenção. Eu sabia que sem Ele nada poderia ser resolvido. E, milagrosamente, no dia seguinte, eu recebi uma quantia inesperada de dinheiro que foi exatamente o suficiente para cobrir todas as minhas dívidas. O Senhor me respondeu de uma maneira sobrenatural, me mostrando que Ele está sempre conosco, ouvindo nossas orações. E assim, querido irmão, eu posso te afirmar com certeza, a oração é uma arma poderosa. Não importa o que você esteja enfrentando. Quando você clama a Deus com fé, Ele responde. A oração tem o poder de abrir portas, curar enfermidades, restaurar relacionamentos e até mesmo mudar a nossa realidade. Por isso, encorajo você a orar regularmente. Não espere que as dificuldades cheguem para buscar a oração, mas faça dela uma prática diária. Dedique um tempo do seu dia para falar com Deus, para agradecer, para pedir, para interceder pelos outros. E faça isso com fé, sabendo que Deus ouve e responde conforme a sua vontade. Agora, quero fazer uma última reflexão com você. Como tem sido a sua vida de oração? Você tem orado regularmente? Ou só se lembra de orar quando a dificuldade bate à porta? A oração deve ser a nossa constante, deve ser a nossa fonte de força. E lembre-se, orar com fé é crer que Deus irá ouvir e responder. Eu te convido a confiar em Deus e ver o poder da oração agir na sua vida. Agora, querido irmão, quero convidá-lo a refletir sobre algo muito importante. Se você já orou, sabe o que é buscar a presença de Deus com um coração sincero e confiando na sua bondade. Mas, ao mesmo tempo, quantas vezes deixamos de orar, esperando que as coisas se resolvam sozinhas? Quantas vezes nos sentimos tão sobrecarregados pelos problemas da vida que nos esquecemos de que a oração é a nossa âncora, a nossa ligação direta com Deus? É nesse momento, quando nos sentimos fracos, que devemos lembrar que a oração nos fortalece, nos renova e nos capacita a vencer. Jesus nos deixou um exemplo claro sobre o poder da oração. Em Mateus, capítulo 7, versículo 7, ele nos ensina: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O Senhor nos convida a pedir, a buscar e a bater nas portas do seu coração, pois Ele está sempre disposto a nos ouvir. Mas muitas vezes nos esquecemos disso e a vida vai passando, levando-nos para longe do Senhor. Mas quero te lembrar que Deus nunca nos abandona. Mesmo quando sentimos que Ele está distante, Ele está ali, esperando que voltemos para Ele em oração. A oração, querido irmão, é o momento em que nos aproximamos de Deus. É onde colocamos nossas fraquezas diante dEle e Ele nos dá a força para superá-las. Não importa o que você está enfrentando neste momento, a oração tem o poder de transformar, de curar e de restaurar. Imagine agora, querido irmão, o quanto Deus está esperando para ouvir a sua voz. Ele está ali, pronto para derramar sobre você a paz que excede todo o entendimento. Mas você precisa acreditar, você precisa orar com fé, sabendo que a resposta de Deus virá no seu tempo perfeito. A oração não é apenas uma petição de ajuda, mas uma demonstração de confiança. Quando oramos, estamos dizendo: Senhor, eu creio em Ti, eu confio na Tua vontade, e Deus honra a nossa fé.
Não importa se você sente que suas orações são pequenas ou se você sente que está repetindo as mesmas palavras. O Senhor conhece o seu coração e mesmo quando não temos palavras, Ele entende o clamor silencioso da nossa alma. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, a Bíblia nos ensina: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos o que devemos pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo nos momentos em que não sabemos o que orar, o Espírito Santo intercede por nós, levando a nossa oração diretamente ao coração de Deus. Eu sei que muitas vezes você deve se perguntar: por que devo orar? Deus já sabe o que preciso. Mas, querido irmão, a oração não é apenas para Deus, ela é para nós. A oração nos ajuda a alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Através da oração, somos transformados, nossa fé é fortalecida e somos preenchidos com a paz de Deus que vai além da compreensão humana. A oração também nos ensina a perseverança. Muitas vezes, oramos por algo e não vemos a resposta imediatamente. E é nesse momento que precisamos continuar em oração, sem desistir. Lembre-se do que Jesus nos disse em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Não importa quantas vezes você precise orar, não desista. Deus vê o seu esforço, Ele vê a sua perseverança e Ele responderá no tempo dele, de acordo com a sua perfeita vontade. E, queridos irmãos, é importante entender que a oração não é apenas um momento de pedir a Deus, mas também um momento de adoração. Quando oramos, devemos reconhecer quem Deus é, a sua grandeza e sua soberania. Quando nos colocamos diante dele, devemos fazê-lo com um coração humilde, disposto a ouvir sua voz, disposto a buscar sua orientação. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, somos exortados a fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. A oração é uma oportunidade de abençoar outros, de interceder por aqueles que precisam da ajuda divina. Em minha própria vida, posso testemunhar o poder transformador da oração. Lembro-me de um momento específico, quando estava completamente perdido, sem saber o que fazer. Eu estava enfrentando uma situação financeira muito difícil e a sensação de desespero me dominava. Eu sabia que precisava de uma intervenção divina, então me prostrei em oração, buscando a Deus com todo o meu coração. No início, eu não sabia como as coisas iriam melhorar, mas continuei orando, crendo que Deus tinha o controle de tudo. E, em um momento inesperado, Deus me enviou a ajuda que eu precisava. Recebi uma proposta de trabalho que não só resolveu minha situação financeira, mas também me trouxe novas oportunidades. Essa experiência me ensinou a confiar ainda mais em Deus e a entender que Ele nunca falha em suas promessas. A oração, irmãos, é mais do que uma necessidade, é uma bênção. Ela nos dá forças para continuar, nos dá paz em meio à tempestade e nos aproxima de Deus de uma forma que nenhuma outra prática pode fazer. Então, te encorajo, meu irmão, a nunca deixar de orar. Se você está atravessando um momento difícil, se está se sentindo sozinho ou perdido, não desista de buscar a Deus em oração. A oração é a nossa conexão com o Senhor. E por meio dela, Ele nos guia, nos fortalece e nos dá tudo o que precisamos para seguir em frente. Quando oramos, não estamos apenas falando palavras vazias. Estamos nos conectando com o poder de Deus, que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Agora, reflita comigo. O que você precisa entregar a Deus hoje? Quais são as áreas da sua vida que precisam de cura, libertação ou restauração? Deus está pronto para agir. Basta você se entregar a Ele em oração, com fé e confiança, sabendo que Ele irá fazer o impossível acontecer em sua perfeita vontade. Agora, querido irmão, vamos pensar juntos sobre algo muito importante:
a nossa atitude em relação à oração. Quando oramos, não estamos simplesmente buscando uma resposta imediata ou uma solução rápida para os nossos problemas. A oração é uma expressão de nossa confiança plena em Deus, e muitas vezes a resposta que Ele nos dá não vem da maneira que imaginamos. A verdadeira oração é aquela feita com um coração disposto a confiar no tempo e na vontade de Deus, sabendo que Ele tem sempre o melhor para nós. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus nos promete: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse versículo nos ensina que quando oramos, devemos confiar que Deus tem planos bons para a nossa vida. Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não conseguimos entender os seus caminhos. E quando oramos, nos entregamos à vontade dele, permitindo que ele nos guie, nos conduza e nos ajude a superar as dificuldades. Eu sei que muitas vezes, quando passamos por problemas, a nossa tendência é querer que Deus nos dê uma solução imediata, algo que resolva tudo de uma vez. Mas, irmão, a oração também tem o poder de nos ensinar a paciência. Através dela, aprendemos a esperar no Senhor, a confiar que Ele tem um plano perfeito e que no tempo certo Ele agirá. Em 1 João capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus nos assegura: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Quando oramos segundo a vontade de Deus, podemos ter a certeza de que Ele nos ouvirá. E é muito importante que entendamos que ao orarmos, não estamos apenas pedindo coisas, mas buscando alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Ele é o nosso Pai Celestial e nós somos seus filhos amados. Ele sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos, mas, ao orarmos, mostramos nossa confiança e nossa dependência dele. A oração também é um momento em que podemos buscar força para enfrentar as batalhas diárias. Muitos de nós enfrentamos desafios que parecem impossíveis de superar. Problemas no trabalho, dificuldades financeiras, conflitos familiares, doenças e muitas outras lutas. Mas a oração é a nossa arma contra as adversidades. Quando oramos, pedimos a ajuda de Deus para enfrentar esses desafios. E Ele, com sua graça, nos dá a força necessária para seguir em frente. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo nos lembra: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a verdade da oração. Quando nos entregamos a Deus em oração, Ele nos fortalece e nos capacita a fazer o que por nossa própria força seria impossível. Quero te contar uma outra experiência pessoal sobre o poder da oração. Há algum tempo, enfrentei um momento de grande desafio na minha vida. Estava lidando com uma grande crise emocional. Muitas vezes me sentia desanimado, sem forças para seguir em frente. Era como se o peso da situação estivesse me esmagando. Mas eu sabia que precisava orar. E foi na oração que encontrei força. Em um desses momentos, ao me ajoelhar diante de Deus, clamei por sua ajuda. Pedi que Ele renovasse a minha fé e me desse a força para continuar. E de maneira surpreendente, algo aconteceu. Deus trouxe paz ao meu coração. A sua presença foi tão real naquele momento que eu senti como se Ele estivesse me abraçando, me dizendo que tudo ficaria bem. Deus me deu a paz que eu tanto precisava. E depois disso, minha perspectiva mudou completamente. Eu passei a olhar para os meus problemas com mais confiança, sabendo que Deus estava no controle de tudo. É isso que a oração faz, queridos irmãos. Ela nos fortalece, ela nos dá paz e ela nos transforma. Quando oramos, não estamos apenas pedindo a Deus que mude as nossas circunstâncias, mas estamos permitindo que Ele mude o nosso coração, a nossa mente e a nossa visão sobre as situações que estamos enfrentando.
Deus nos dá a capacidade de enxergar além do presente e confiar que Ele está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo compartilha uma revelação poderosa. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Esse versículo nos ensina que nas nossas fraquezas é onde o poder de Deus se manifesta. A oração nos ajuda a reconhecer que sem Ele somos fracos, mas com Ele somos mais do que vencedores. E, querido irmão, em meio a todas as dificuldades que você possa estar enfrentando, não se esqueça de que a oração é a chave para a vitória. Quando oramos, não estamos apenas buscando soluções temporárias para os nossos problemas. A oração nos conecta com o Criador do universo, aquele que tem poder para transformar qualquer situação. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, te encorajo a continuar orando. Mesmo quando as coisas não parecerem melhorar imediatamente, saiba que Deus está ouvindo e trabalhando em seu favor. Ele está moldando o seu caráter, fortalecendo a sua fé e preparando você para algo muito maior. Não desista de orar. Persevere. Tenha certeza de que Deus está ao seu lado em cada momento. E agora, querido irmão, quero fazer um convite a você. Se você está passando por dificuldades e sente que a sua fé está vacilando, ore com fé. Deus pode transformar a sua vida. Ele pode restaurar a sua esperança e renovar a sua força. Lembre-se de que a oração é a sua arma mais poderosa e, por meio dela, você pode superar qualquer desafio. Querido irmão, à medida que refletimos sobre a importância da oração, é essencial compreendermos também o poder de interceder por outras pessoas. A oração não é um ato egoísta, onde apenas pedimos para nós mesmos. A verdadeira oração nos leva a olhar para os outros, a sentir as suas dores e a apresentar suas necessidades diante de Deus. Interceder por outros é um dos maiores atos de amor que podemos demonstrar, pois estamos colocando o bem-estar de nossos irmãos em primeiro lugar, pedindo a Deus que os abençoe, os cure e os proteja. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, somos ensinados: antes de tudo, pois, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Deus nos convida a orar não apenas por nós mesmos, mas por todas as pessoas ao nosso redor. Isso inclui aqueles que estão enfrentando lutas que talvez nem conheçamos, mas que Deus conhece profundamente. Quando intercedemos por outros, estamos colocando nossa fé em ação, acreditando que Deus ouvirá nossas orações e responderá de acordo com a sua vontade. Muitas vezes podemos nos perguntar: será que a minha oração pode realmente fazer a diferença? E a resposta, querido irmão, é sim. A oração tem um poder tremendo. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a palavra nos ensina: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mesmo quando nos sentimos fracos ou pequenos, a nossa oração, quando feita com fé e sinceridade, tem o poder de mover o coração de Deus. Não importa quem você é ou qual é a sua situação, a oração de um coração sincero é ouvida por Deus e pode transformar vidas. Eu quero compartilhar com você uma história que ilustra claramente o poder da intercessão. Certa vez, uma amiga próxima de minha família estava enfrentando uma doença muito grave. O diagnóstico médico não era bom e os médicos já haviam perdido a esperança de um tratamento eficaz. Foi um momento de grande desespero, mas algo incrível aconteceu quando a igreja se uniu em oração. Eu e muitos outros irmãos em Cristo começamos a interceder por ela, pedindo a Deus que operasse um milagre.
Não foi algo instantâneo, mas aos poucos vimos a recuperação dela começar a acontecer. Deus, em sua infinita misericórdia, fez o impossível e ela foi completamente curada. Esse testemunho nos lembra que quando oramos com fé, Deus age. A intercessão não é apenas para os outros, mas também para nós. Quando intercedemos por alguém, nossas orações não só afetam a vida da pessoa por quem estamos orando, mas também nos aproximam mais de Deus. É através da intercessão que aprendemos a ter o coração de Cristo, que se preocupava com as necessidades dos outros e intercedia constantemente por eles. Deus nos chamou para sermos intercessores, para sermos aqueles que se levantam em favor dos outros, para levar as suas necessidades até o trono da graça. Quando fazemos isso, não apenas estamos obedecendo ao mandamento de amar o próximo, mas também nos tornamos canais de bênção e de transformação. Não subestime o poder das suas orações. Não importa o quanto o problema pareça grande ou impossível, a oração tem o poder de mover montanhas. Agora, quero convidá-lo a refletir sobre alguém que você conhece e que precisa da sua oração. Talvez seja um amigo, um membro da sua família ou até mesmo uma pessoa que você nem conhece, mas que está passando por dificuldades. Levante-se em oração por essa pessoa. Não apenas peça por sua cura ou ajuda, mas também ore para que Deus transforme o coração dessa pessoa, para que ela sinta a paz e o amor de Deus. Quando oramos pelos outros, estamos fazendo algo de grande valor aos olhos de Deus. Quando intercedemos, também aprendemos a confiar mais em Deus. Às vezes, nos preocupamos tanto com as nossas próprias necessidades que nos esquecemos de olhar para o próximo. Mas quando começamos a orar pelos outros, começamos a perceber que Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem o poder de restaurar, de curar e de salvar, e quando oramos com fé, estamos nos unindo a Ele na sua obra redentora. Ele é o nosso socorro bem presente, e por meio da oração podemos ser parte desse plano divino. A oração não é apenas uma ferramenta para pedir ajuda, mas uma maneira de nos conectarmos com o coração de Deus. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, somos ensinados: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica, com ações de graças. Isso nos ensina que a oração não deve ser apenas uma lista de pedidos, mas também um momento de gratidão. Devemos aprender a agradecer a Deus por tudo o que Ele já fez, por suas bênçãos em nossas vidas e por sua presença constante. Não importa o que você esteja enfrentando neste momento, Deus ouve a sua oração. Quando oramos, não estamos falando com alguém distante, mas com um Pai que nos ama profundamente. Ele se importa com os detalhes de nossas vidas e está pronto para nos responder. Então, não pare de orar. Continue buscando a Deus com um coração sincero e creia que Ele vai agir em sua perfeita vontade. Neste momento, quero te incentivar a fazer uma oração de fé. Vamos juntos, querido irmão, orar pela sua vida, pela sua família e por todos aqueles que precisam de intervenção divina. A oração é um presente que Deus nos deu, uma oportunidade de nos conectarmos com Ele e com seu poder. Quando oramos com fé, podemos ver Deus agir de maneiras que jamais imaginamos. Então, te convido agora a orar comigo. Coloque-se na presença de Deus, sinta sua paz e permita que Ele transforme a sua vida. Não importa o que você esteja passando, a oração pode trazer paz, conforto e cura. E lembre-se, querido irmão, que Deus sempre está com você, ouvindo as suas orações e pronto para agir conforme a sua vontade perfeita. Agora, pense em tudo o que discutimos até aqui e esteja preparado para ver a ação de Deus na sua vida. Chegamos ao final deste momento tão especial, onde refletimos sobre o poder transformador da oração em nossas vidas. Mas, antes de terminarmos, quero te deixar uma última palavra, algo que acredito ser fundamental para a sua caminhada de fé.
O poder da oração não se limita a momentos de crise ou dificuldades. Ela deve ser uma prática diária, um hábito constante em nossa vida cristã. A oração deve ser o nosso respirar espiritual, algo que fazemos não apenas quando estamos em necessidade, mas também para nos aproximarmos cada vez mais de Deus, ouvirmos a sua voz e fortalecermos nossa fé. A oração não é apenas uma solicitação, é uma conversa íntima com o nosso Pai Celestial. Em Mateus, capítulo 6, versículo 6, Jesus nos ensina: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Essa passagem nos ensina que a oração deve ser algo entre nós e Deus, um momento privado de comunhão, onde podemos nos derramar diante dele e entregar nossos corações. Não se trata de mostrar aos outros como oramos, mas de buscar a Deus de todo o coração. Em João, capítulo 15, versículo 7, Jesus nos diz: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esta é uma promessa maravilhosa. Quando estamos intimamente conectados com Cristo, quando vivemos de acordo com a sua palavra, nossa oração se torna uma poderosa ferramenta e Deus começa a responder de maneira que vai além de nossas expectativas. Por isso, querido irmão, te encorajo a fazer da oração uma prioridade diária. Mesmo quando as coisas estiverem bem, não deixe de orar. Ore em agradecimento, ore para fortalecer a sua fé, ore para que a vontade de Deus se cumpra em sua vida. Não espere somente pelos momentos de crise, pois a oração é um instrumento constante de crescimento e intimidade com o Senhor. E quando oramos, devemos lembrar sempre de orar com fé. Muitas vezes, as circunstâncias podem parecer desanimadoras, mas é nesse momento que nossa fé deve ser firme. A fé na oração não é uma fé em nossas palavras ou nas nossas forças, mas uma fé no poder de Deus, que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quando oramos, devemos confiar plenamente que Deus tem o controle de todas as situações. Ele sabe o que é melhor para nós, e por isso podemos descansar em sua sabedoria. Agora, querido irmão, quero fazer uma última oração por você. Eu creio que ao terminar este vídeo, você está mais fortalecido na sua fé e mais determinado a orar com fervor. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que Ele derrame paz sobre o seu coração e que você seja revestido de força e coragem para enfrentar todos os desafios que virão. Que a sua vida de oração seja profunda e constante e que você experimente a presença de Deus de maneira real e transformadora. Oremos juntos. Senhor, te damos graças por este momento de reflexão e aprendizado. Obrigado pela tua palavra, que nos ensina e nos guia. Te pedimos que fortaleças cada um que está assistindo a este vídeo, Senhor. Que eles sintam a tua presença e o teu poder em suas vidas. Que a oração seja uma prática constante em seus corações e que, ao orarem, experimentem a paz e o poder de Deus. Senhor, cuida de suas famílias, cura os enfermos, liberta os cativos e traz paz a cada lar. Que todos possam sentir a tua mão poderosa sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Agora, querido irmão, quero fazer um pedido muito especial. Se você sentiu que essa mensagem tocou o seu coração, deixe nos comentários o seu nome para que possamos incluí-lo em nossa corrente de oração. Juntos, como uma comunidade de fé, vamos interceder uns pelos outros e ver o poder de Deus agir de maneira incrível em nossas vidas. Também, se você ainda não se inscreveu no canal Orações para Sempre, aproveite este momento e inscreva-se. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com os seus amigos e familiares. Não sabemos o quanto a mensagem de fé e oração pode tocar e transformar a vida de outra pessoa. E você pode ser um instrumento de Deus para isso. E não pare por aqui. Na tela final, você verá 2 vídeos relacionados que irão te ajudar a continuar crescendo espiritualmente.
Não perca. Continue assistindo, porque a jornada de fé não termina aqui. Deus tem muito mais para você. Lembre-se sempre, querido irmão, que a oração é uma poderosa arma nas mãos dos filhos de Deus. Continue orando, continue buscando e nunca se esqueça de que Deus está com você em todos os momentos. Que Ele te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, amém. E assim, encerramos este tempo juntos. Que você tenha uma semana cheia da presença de Deus, cheia de vitórias, e que suas orações sejam cada vez mais poderosas e eficazes. Não se esqueça de que você é amado por Deus, e Ele tem grandes coisas preparadas para a sua vida.